Pega um pouquinho de água aqui, por favor. Uhum. Bom dia. Oi. Vai pegar? Sim, não fala não, que eles estão aqui ouvindo. Pro outro lado, pro outro lado. Em cima, em cima. No meio. Isso, aperta. Isso. Thank you. Thank you so much. Bom dia, Ju. Tudo bem? Esse horário das 9 horas, né? Gente, vocês estão vendo o compartilhamento aí? Vocês estão vendo o compartilhamento? Sim. Sim? Então tá. Então vamos lá, fazendo. Juliana, Jean, Consim, Bernardo, bom dia, João Henrique, bom dia. Isso aqui é o que? Alguma música, algum digo? Jean, sim, Jean, é isso? Ah, tá, entendi. Vocês fizeram uma prova ontem, gente, de literatura? Alguém ativa o microfone e fala comigo, por favor. Vocês fizeram a prova de literatura ontem? Sim, bom dia. Bom dia. O que houve, gente? Que tava Sim. Lorena, Gabriel Couto desesperado atrás de mim no WhatsApp. A história de 7º ano primeiro. O que foi? O que houve? Acho que a Suzana mandou o link errado, mandou o link para o 7º ano. Aí quando acontece, entendi, Davi. Quando esse tipo de coisa acontece, não sou eu, Ronaldo, não, gente. É coordenação. Porque eu mando as coisas detalhadas. Exemplo, prova tal, 9º ano, dia tal. Prova de gramática, 9º ano, dia tal. Prova de literatura, 9º ano. Eu sou extremamente organizado, tá? Então, essas coisas não é do titio Ronaldo, tá? Então, olha só. E foi bem a prova? Foi, né, gente? Aquela prova foi fácil, né? Eu nem vi as notas de vocês ainda. Mas já eu vou dar uma olhadinha daqui a pouco, porque ontem vocês sabem que meu pai faleceu e eu tenho que estar ajudando minha mãe com questões burocráticas, né, de banco, de médico, essas coisas todas. Então, ontem à tarde era o dia que eu estava na rua com mamãe fazendo essas coisas. Entenderam? Então, olha só. Turma, eu acho que é a única página, né, que está faltando agora, né, do livro, né? Então, vamos lá. Capítulo 10, né? Nós estamos iniciando o 10, né? Na verdade, nós estamos terminando o início, né? Há antigos hábitos, novas plataformas. Fazer uma pesquisa nunca foi tão fácil. As pessoas hoje têm acesso às informações sobre os mais diversos assuntos e podem conhecer qualquer tema ou lugar sem sair de casa. Para isso, basta que tenha um dispositivo com acesso à internet. Mas nem sempre foi assim. Tente imaginar como as pessoas estudavam e se informavam no século atrás, por exemplo. Com certeza elas não tinham acesso a todas essas tecnologias, não é mesmo? Sim, gente, né? Eu não estudei como vocês estudam. Certamente os pais de vocês também não. Hoje é tudo muito fácil, né, turma? Hoje vocês clicam uma palavra, né, Ju?
E essa palavra já vem tudo. Você conhece um lugar sem sair do lugar, né? Gente, eu não sei se eu já expliquei isso para vocês, que antigamente nós tínhamos que pesquisar na biblioteca. Eu já cheguei a comentar sobre isso com vocês. Não, não, vocês estão me ouvindo? Tem coisa que eu preciso que vocês falem no microfone. Sim. Ah, tá, obrigado. E aí, exemplo, vamos dizer que o professor de ciências passasse de biologia um tema para vocês, né? E aí, gente, você tinha que ir à biblioteca, pegar vários livros, né, se informar com a atendente lá dos livros, aí depois tinha que levar folha para copiar, ou então não tinha dinheiro para xerocar porque era muita coisa. Agora não, né? Agora você vai à internet, todo mundo tem um Wi-Fi, copia e cola, joga para alguma outra mídia, né? E aí tem a cara de pau ainda de nem mudar a fonte, nem mudar nada, ainda fala para o professor que fez o trabalho, né? Não acho que todo professor fosse idiota, né? Então, olha só. Uma maneira de estudar e aprender naquela época era por meio das enciclopédias, livros enormes com informações de todos os tipos. Era comum ficar horas e horas fazendo leituras nesses livros para encontrar informações sobre um determinado assunto. Ainda hoje é possível encontrar enciclopédias, mas, sobretudo, em um formato novo e bem diferente. Você vai saber mais sobre isso neste capítulo. Além disso, vai aprender sobre o gênero verbete, muito usado não só em enciclopédias, mas em dicionários, textos científicos, etc. Vamos nessa? Para começar, leia as informações a seguir. Trata-se da folha de rosto de um dicionário da língua portuguesa. Então, olha só, turma. Dicionário, olha como que era escrito portuguesa, gente, estão vendo? Ó, dicionário, olha como que está o dicionário da língua portuguesa, composto pelo padre Dr. Rafael Blutel, reformado e acrescentado, olha como está escrita a palavra acrescentado, por Antônio de Moraes Silva, natural do Rio de Janeiro, tom segundo. O dicionário da língua portuguesa, composto por Antônio de Moraes Silva, está disponível e digitalizado no site da Biblioteca Brasiliana Gita e José Medellín, na Universidade de São Paulo. Antes de responder as questões a seguir, acesse o QR Code ou o link abaixo. Veja as duas páginas da publicação. Ô, Davi, joga para mim aí esse endereço aí no... Ai, gente, como é que é o nome? No bate-papo, no chat, por favor. Ou alguém. Joga aqui para mim, que não está dando para fazer isso. Alguém pode fazer isso? Alguém que esteja com QR Code aí? Eu não tenho celular com QR Code não, produção. Oi? Eu não tenho celular com QR Code não. Quem tem, gente? Aqui vocês sempre mandam para mim, mas você deve ir. Quem pode mandar aí para mim, por favor? Alguém pode? Gente, vocês estão me ouvindo? Não. Sim. Como que manda? Obrigado, Emily. Obrigado. Só um minuto, tá? Tá indo, tá? Só um minutinho.
Então, vamos lá. Ó, gente, estão vendo aí? Aqui com a minha aluna Emily, acabou de me mandar salvar a vida de um professor. Né, Emily? Então, aqui, gente, são as páginas. Olha isso, gente. Gente, olhem isso. Nono ano, vocês estão vendo? Sim. Gente, estão enxergando aí direitinho? Gente, isso é maravilhoso, olha. Nossa, a reação de vocês é melhor, vocês não falam. Deus me livre. Só professor de português que vai gostar disso, né? Estão vendo mais ou menos, né, gente? Está disponível. Então, aqui, né? No caso de Lisboa. Agora que você já fez a leitura e análise da folha de rosto das páginas do dicionário, converse com professores e colegas sobre as questões a seguir, que é a folha de rosto, tá? Que informações constam na folha de rosto do dicionário, gente? Hein? Meu nome, vocês estão com raiva de mim? Vocês estão chateados comigo? Que eu estou perguntando para vocês e vocês não me respondem? O que está acontecendo, meu ano? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, professor, é que deu um problema com o microfone, não consegui responder. Ok, Davi, no chat ninguém responde, não, nono? Vocês estão acordados, nono? Sim, estou aqui. E por que vocês não estão participando da aula? Vocês não começam com essa birutice essa hora da manhã comigo, não, hein? E que maluquice é essa? Estão me confundindo? Eu faço perguntas, vocês não me respondem, vocês estão doidos? Vocês esqueceram que eu sou professor de vocês de 3 matérias? Eu quero que vocês me digam quais são as informações que estão na folha de rosto do dicionário. Vamos, nono ano, que eu não quero vocês assim, não. O que está acontecendo? Eu, hein? Nunca vi isso. O que está constando, turma? O nome do dicionário, o autor do dicionário, a editora. A edição, vocês não sabem me dizer isso? Eu vou ter que chamar o 6º ano para explicar isso para vocês? Parece que estão mortos. Dois, observando as páginas do dicionário, que características você reconhece que são parecidas com as dos dicionários atuais? Aqui de novo. Que características são parecidas, né, com os atuais, né? Então, os verbetes, né?
Então, olha só. Quais são as duas primeiras definições que o dicionário de Moraes fornece para a palavra língua? Então, vamos lá. Para a palavra língua. Ai, meu Deus, um minuto. Lá na Emily de novo. Na palavra língua, vamos ver aqui. Qual a definição da palavra língua? Linguiça. Ai. Vamos lá, toma a palavra língua. Olha quanta coisa tem para a palavra língua. Gente, vocês estão vendo aqui quantas coisas tem na palavra língua? Sim. Não é? Então aqui não. Língua, olha, muita coisa, gente. Professor, Oi. você está compartilhando a sua tela? Não sei, tu não? Acho que não, eu pelo menos não estou vendo. Então, olha só. Então, vamos aqui. E agora? Agora estou vendo, professor. Obrigado. Por nada. Olha só, gente. Olha quantas definições tem para a palavra língua. Parte canofa que anda dentro da boca, que é o órgão do sabor, ferve de revólver ou comer, revolver ou comer, e de dividir a voz para articularmos os fões, palavras, linguagem, idioma, com explicação de pensamentos, a língua portuguesa, francesa, inglesa, termalíngua, praguejar, dizer mal, as más línguas. Estão vendo, gente? Gente, vocês já consultaram um dicionário? Olha só quantas definições tem, vocês estão vendo? Vocês não gostam disso não, gente? Eu amo essas coisas. Eu vou pegar, aqui tem língua, né? Tá vendo agora, né, Rian? Agora vamos pegar... Sim, estou, professor. E vamos... Quais são as duas primeiras definições que o dicionário de Moraes fornece para a palavra língua? Então, vamos lá, turma. Já se encontraram? Então, ó, parte
que anda dentro da boca, que é o órgão do sabor, ferve de revolver o comer e de dividir a voz para articularmos palavras. Depois, linguagem, idiomas. Estão vendo aí, turma? Tá, então vamos agora. Já fizemos essa parte oral, né? Texto em cena. Um dos dicionários bastante usado no português é o dicionário digital Caldas Aulete, originado a partir do dicionário contemporâneo da língua portuguesa, que começou a ser composto pelo lexicógrafo português Francisco Júlio de Caldas Aulete. Antes de ler os verbetes desse dicionário, comente com seus colegas e seu professor. Com que frequência e finalidade você consulta dicionários ou enciclopédias? Que tipo de dicionários e enciclopédias você consulta? Gente, vocês têm o hábito de consultar dicionário ou enciclopédias? Eu não consulto enciclopédias com muita frequência, mas dicionário, sim, com uma frequência bem razoável. Inclusive, na leitura do último livro paradidático, eu estava o tempo todo com o dicionário ao meu lado para pesquisar definições de palavras. Não é algo bem comum. É interessante, né, Rian? Principalmente com paradidático, como você deu o exemplo, nós não somos detentores de todos os conceitos de significações que a gramática e que a língua portuguesa nos disponibiliza, né? Então, quando nós vamos ler um texto, um livro, principalmente um livro paradidático, ou vocês verão muito isso também em literatura, em poemas, né? Se bem que os livros paradidáticos fazem parte da literatura, né, Rian? Mas terão palavras que nós não teremos domínio da significação. Então, portanto, é comum, né, é plausível nós estarmos com um dicionário ao lado para nós podermos fazer as nossas devidas anotações. É por isso que um livro paradidático é comum nós fazermos anotações, puxar setas, explicando sobre aquela temática, né? Já a questão da enciclopédia, eu acho que já é mais complexa, né? Porque a enciclopédia você geralmente vai pesquisar não de uma maneira recorrente e tão comum como é o dicionário. E esse dicionário, o que vocês consultam, quem está me dizendo aqui, né, no caso a Emily e o Rian, é o dicionário comum de bolso ou vocês consultam no próprio dicionário da internet? Geralmente, eu particularmente dou preferência ao dicionário de bolso, um que eu tenho aqui, um dicionário escolar. Inclusive, eu levo para a escola quando há aulas presenciais. Mas na leitura do último livro paradidático, em específico, eu usei dicionários online, porque a busca era mais rápida e como havia muitas palavras cujo significado eu não sabia, estava sendo uma coisa muito demorada pesquisar no dicionário toda palavra que eu encontrava. Aí eu comecei a usar um online. Entendi. E esse de bolso que você tem, Rian, qual é? Pode repetir a pergunta, por favor? Qual o nome do dicionário que você utiliza? Caldas Aulete. Entendi. Eu uso muito o Antônio Hawaii. Vocês já ouviram falar dele? É o mais completo. Então, vamos lá, né? Dicionário. Então, olha só, dentro do dicionário tem a definição para dicionário, né? Obra que reúne em ordem alfabética as palavras de uma língua ou termos referentes a uma matéria específica, descreve seu significado, uso, etimologia, na mesma língua ou em outra, dicionário de cinema de inglês, o conjunto das palavras ou termos reunidos nessa obra,
livro ou outro suporte que contém tais informações, dicionário eletrônico, pessoa de extensos conhecimentos, dicionário ambulante. Dicionário analógico, esse léxico aqui, gente, é lexicografia, né? Léxico, aquele que apresenta as palavras em grupos que têm em comum certa afinidade de significados ou de usos, ou de contextos de uso, dicionário de ideias afins, dicionário ideológico, dicionário bilíngue, aquele que apresenta os significados de palavras de uma língua em uma outra língua. Dicionário de ideias afins, dicionário analógico. Aí, turma, dicionário eletrônico. Versão de dicionário criada para ser usada em computador, com várias modalidades de acesso e de pesquisa das palavras. Maria Luísa, leia aí para mim, por favor, dicionário enciclopédico. Maria Luísa, você está me ouvindo? Gente, alguém poderia ler para mim, por favor? Posso ler, professor? Pode, por favor. Devo ler a parte de dicionário enciclopédico, certo? Sim. Um segundo. Lexicografia. Obra de referência que usa a técnica dos dicionários para dar também informações enciclopédias sobre nomes comuns e nomes próprios, tais como as de caráter histórico, geográfico, científico, cultural, etc. Um dos fatores... Devo ler também a parte de baixo, nesse quadrado? Sim. Nesse retângulo? Sim. Um dos fatores mais diferenciadores do ser humano é sua imensa, quando comparada das outras espécies, capacidade de se comunicar e de trocar, armazenar e resgatar informações, ou seja, de construir e transmitir conhecimento. Isso advém, por sua vez, de sua capacidade de apreender, processar e utilizar um sistema praticamente inesgotável de signos que representam os significados das coisas que percebe. Esses signos de linguagem, comunicados por meio do aparelho fonador ou de sua representação gráfica, são as palavras e suas estruturações lógicas que formam significados são as frases. Quem pode ler enciclopédia, gente? Eu posso, professor. Pode, Sofia. Então tá, Sofia Nuno. Nossa, que saudade. Das alunas mais gatas que eu tenho. Então vamos lá, Sofia Nuno. Conjunto de conhecimentos humanos, obra de referência e consulta que reúne vasta soma de conhecimentos humanos ou abrange apenas determinada área desses conhecimentos. Como que eu leio isso, professor? Parte externa. Parte externa, livro que reúne significativa soma de conhecimentos. Aquele romance era uma verdadeira enciclopédia de cinema. Figura, indivíduo, dotado de amplos conhecimentos gerais ou especialistas em uma área específica de conhecimento. Intelectual é uma enciclopédia. Lê enciclopédia viva? Por favor. Pessoa com vasto saber e conhecimento diversificado. Populares a partir do século XVIII como fontes de conhecimentos gerais e organizadas e estruturadas para responder a consultas por temas ou palavras predeterminados. As enciclopédias datam ainda da antiguidade greco-romana. Foi no século XVIII que as enciclopédias encontraram um modelo que prevalece até hoje em sua maioria. Com a publicação da Enciclopédia de Diderot de Allenberg, em 35 volumes, 17 de texto e 11 de lâminas originais, mais 4 de textos e 1 de lâminas suplementares, mais 2 de índice. A partir de então, dezenas foram publicadas, em várias línguas e com várias
enfoques. Ok. Obrigado, Sofia. Obrigado, Rian. Então vamos lá, turma. Verbete. Quem pode ler verbete? No campo da lexicografia, cada uma das entradas, palavras listadas no dicionário, enciclopédia, que contém informações sobre um assunto, o significado de uma palavra, por exemplo. Anotação sobre o tema, apontamento, papel, pequeno com esse tipo de texto, ficha de arquivo como o PEX, Sofia, eu tinha falado para você que era parte externa, né? Mas é por extensão. Então, olha só, gente, aqui tem as abreviaturas do dicionário, né? CF, confira-se, GR, geralmente, SM, substantivo masculino, F, formação, LAT, do latim, MEDV, medieval, Lex, lexicografia, Inf, informática, SF, substantivo feminino, P.Est, né, por extensão, FIG, figurado, GR, grego, FR, francês, ONPA, homônimo, parônimo, FL, flexão, P.ex, por exemplo, né? Francisco Júlio de Caldas Aulete. Nasceu em Lisboa em 1823, foi professor, lexicógrafo político, autor de diversos livros didáticos e iniciador do Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, que teve a primeira edição lançada em 1881. Aulete morreu em 1878, 3 anos antes de ser publicada a obra que ajudou a construir. Com base nos verbetes que você acabou de ler, responda as questões a seguir. Como os verbetes estão estruturados? De que forma se organizam? Então, olha só, gente, eles se organizam nesta ordem. Palavra que vai ser definida e a sua divisão silábica, a classe de palavra a qual o termo pertence, em alguns casos, indicações de fonética sobre a pronúncia do termo, as definições do termo e de expressões que podem ser formadas com base nele, a indicação de como se deu a formação da palavra, por fim, como nos casos de verbetes, dicionário e enciclopédia, pode haver comentários históricos e gerais sobre o termo. 2. Compare a estruturação dos verbetes no dicionário digital e no dicionário de 1789, que você viu na abertura deste capítulo. Que semelhanças e diferenças você conseguiu perceber? De maneira geral, os dicionários são bem parecidos. Evidentemente, o dicionário digital possibilita o acréscimo de informações extras e dados que não podem constar em obras impressas por questão de espaço. Contudo, o modelo do verbete é muito semelhante. Querem tirar print, gente, ou copiar? Não. Alguém colocou alguma resposta diferente? Deu tempo de colocar? Eu consulto mais enciclopédias. Ah, é, Davi? Por quê? Você consulta mais enciclopédia? Ah, entendi. Entendi, Davi. Gente, eu vou colocar aqui, porque o Davi colocou no reservado para mim, aí acaba que eu estou falando, vocês não estão entendendo, né? Isso aqui o Davi escreveu para mim, tá, gente? Ô, gente, vem cá, cadê o João? O João Vitor. João Vitor saiu da escola? Eu acho que não. Acho que ele ainda tá. Hein, gente?
Eu não vejo João Vitor nas minhas aulas. Professor, não sei se você ouviu, mas o Inácio falou, mas estava muito baixo o microfone do Inácio. Ele falou com você. Eu não ouvi. Eu ouvi que o sinal do Inácio, a janela do Inácio estava piscando, mas eu não ouvi. É o que, Inácio? Fala. Senhor Schmidt. Tá, seu microfone está ruim. O que aconteceu com o João? Foi para Paris? Ah, entendi. Pensei que ele tinha ido para Paris e nos deixou aqui. Então, olha só. Giovana. Gente, olha só, me ajuda aqui. Giovana Lopes é a Giovana nova ou é a Giovana que eu encho o saco? Nono ano. Giovana Lopes, gente, a Giovana que eu... Ah, é a nova. Entendi. Giovana, você está acompanhando... Essa altura não é mais nova, né, Giovana? Giovana, você está acompanhando direitinho a aula? Está com alguma dúvida? A Giovana, ela fica com vergonha para falar comigo, né, Giovana? Eu não mordo, não. Ah, que bom. Ela é tão tímida, gente, que ela está me respondendo no reservado, tá? Aí, cada coisa que ela coloca, ela coloca kkk, porque ela fica com vergonha. Ela coloca kkk, kkk. Tá fácil, né, Giovana? Então tá, hein? E sua mãe, tá bem? Sim, mando lembranças a ela, tá? Turma, então vamos voltar aqui, né? Releia a definição de verbete. Exemplo, você vai procurar uma palavra no dicionário e essas palavras têm várias definições. Lembra disso aí, Rian? Essas várias definições que nós temos no dicionário, vocês lembram o nomezinho que nós damos a ela? A essas várias definições? Alguém sabe me dizer? Essas várias definições eu vou chamar de verbetes, que é a mesma coisa que acepções semânticas. Estão lembrando disso, turma? Porque isso pode cair na prova que vocês vão fazer ano que vem, hein? Ou esse ano, sei lá. E isso é considerado um gênero textual, sabia, gente? O verbete é considerado um gênero textual, como um poema, como história em quadrinhos, como uma receita culinária, como um cartoon, como uma charge. A importância do verbete está no fato de que ele auxilia a sistematização do conhecimento, possibilitando a organização clara e com fins práticos das informações. O verbete, assim, é o elemento essencial que permite o registro, a listagem e a sequenciação dos conhecimentos a serem tratados em um dicionário ou enciclopédia. Como se percebe pela leitura do verbete dicionário, existem dicionários que tratam dos mais variados assuntos. Contudo é o quê? Uma adversativa, né, turma? Mas, porém, todavia... Vamos lá, tá? Sou eu mesmo, né? Vamos lá tomar um cafezinho, beber uma água, tá? E a gente já volta. Até já. Até daqui a pouco. Beijo.